Medo. Do que você tem medo? A pergunta já pressupõe que você tem medo, né? De repente você não tem medo de nada? Foi uma das questões que nós vamos analisar aqui. Será que é bom não ter medo de nada? Mas de onde vem esse medo? Do que você tem medo? Como ganhar, vencer o medo? E, claro, o que a Bíblia diz sobre isso? E nós começamos aqui com esse Salmo de número 3, muito interessante. E eu escolhi aqui 3 versículos. Na verdade, vou ler aqui 3 versículos para expandir um pouquinho mais, né? O versículo 3, que não foi lido aqui na voz do pastor Cornélio Augusto, o nosso locutor oficial da Bíblia JFA, diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Deus como proteção, né? Escudo e que está sobre a cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E aí o tema: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. E olha aqui o tempo verbal, hein? Que se puseram. Ele não está fazendo que se puserem. Ele não está dizendo assim: se acontecer, não terei medo. Ele está dizendo: não terei medo desses que já estão aí resistindo. Você tem gente aí se levantando contra você? Você tem gente falando mal de você? Você tem gente ameaçando a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, o seu bem-estar? Então esse versículo é para você. Não temerei de 10 milhares de pessoas. Pode vir uma multidão, não vou ter medo. E por quê? Como não vai ter medo? Que eu tenho certeza, cada um de vocês estão me ouvindo agora, ao vivo ou na gravação que vai ficar no canal do YouTube, cada um de vocês já passou por uma situação de medo, não passou não? Pode até dizer que você não tem medo, mas algum dia, alguma vez, você já teve medo. Por exemplo, eu, graças a Deus, não tenho medo de avião. E já fui testado aí algumas vezes nessa minha declaração, porque uma coisa é não ter medo, nunca aconteceu nada, você não tem medo, né? Quando acontece algum negócio, você passa por uma paura. Eu já viajei muito na vida e já passei por várias situações de quase acidente, algumas de descer com medida de segurança, todo mundo lá com a mão na cabeça, aliás, a mão no joelho, né? A cabeça abaixada, numa posição de proteção, enquanto o avião está pousando, com bombeiro e carro de bombeiro na pista, espuma. Nessa situação você descobre se você tem medo ou não tem medo. Eu não tenho medo, não tenho medo. Então é interessante olhar as pessoas do meu lado como eles têm medo, né? E o que faz uma pessoa com medo? Todas os rituais, todas as rezas, todas as maneiras de se comportar. Então, recentemente estava voltando, esse ano, né? Estava voltando de Campina Grande, lá no evento Consciência Cristã, e é um aviãozinho menorzinho, aqueles aviãozinhos que eu chamo de mosquito flights, né? Que é um aviãozinho de turbo-hélice, assim, e uma mulher do meu lado, ela fazia gestos, não estava bem fazendo o sinal da cruz, mas ela fazia uns gestos, toda vez que balançava, ela repetia aquele gesto, como se fosse uma proteção ali, ia para frente, para trás, tal. Ela estava lá se apegando a um ritual para não sentir medo. E você sabe que esse mesmo processo de avião, que você fala lá, aperte seu cinto, levante a bandejinha, fique na posição ereta, e aquelas instruções de como você faz, todo aquele negócio, desligue o celular, isso tudo tem um lado da segurança em si, mas tem um lado profundo de trazer uma segurança para a pessoa, ainda que não tenha muita implicação no voo em si. Porque ele sente que está fazendo alguma coisa e, portanto, está se protegendo, ainda que não esteja. Então é um psicológico, para que os passageiros se sintam seguros. E eu lembro uma vez que eu estava dentro do avião, aliás, era uma classe executiva lá, toda especial nos Estados Unidos, e eu sentei no avião ali, né, e estava mandando mensagens e tal, enquanto o voo não saía,
E aí eles falaram, desliga o celular e tal. Hoje já sabe, né? Eu já tenho tecnologia avançada aí, não precisa de tanta coisa com o celular, ele funciona dentro do avião. Mas é uma questão de segurança coletiva. E a pessoa do meu lado me olhando ali, e eu mandando mensagem, ele falou, escuta, você já viu que tem que desligar o celular? Eu falei, sim, mais um minuto aqui eu tô desligando. Aí ele voltou, mas escuta, o avião já tá se movimentando, você precisa desligar o seu celular. Eu falei, calma, eu vou desligar o celular sim, fica tranquilo que eu vou desligar o celular. Aí ele começou a ficar nervoso, eu percebi, ele tinha medo. E ele começou a pensar, eu vou morrer porque esse cara do meu lado tá com o celular ligado. Então ele já tava quase me esgoelando ali. E deu uma vontadinha até de, sabe, brincar com ele, porque eu não tava com medo e eu vi que ele tá apavorado. Falei, pois não, fique tranquilo. Esse avião não vai cair, viu? Fique tranquilo. E ele ficou nervoso comigo, porque eu tava como que desdenhando do medo dele, né? Medo é uma coisa irracional. Não adianta você falar teorias para quem sente medo. E tem um caminho aqui para não sentir. Esse salmo começa assim, olha. Primeiro passo, com a minha voz clamei ao Senhor. Então, você tem medo? Clame a Deus. Mas assim, não é ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Eu falei do que eu não tenho medo de avião, mas eu tenho medo de um monte de coisa que eu nem sabia. Primeira vez que eu andei sozinho no meio do mato, eu achei que eu não tinha medo. Morri de medo. Madrugada, de noite, sem lua, escuridão e você andando numa estrada de terra, não é nem meio do mato. Eu era adolescente. Eu morri de medo, morri de medo. Eu conheci o caminho, conheci o lugar. Eu estava indo para o acampamento Palavra da Vida. Eu estava ali já 2 semanas no intervalo. Voltei para São Paulo, voltei para lá. O ônibus, choveu muito em São Paulo, o ônibus atrasou. Eu cheguei depois das 10. A última perua que ia para o acampamento já tinha ido embora. E eu pensei, ou eu volto para São Paulo ou eu vou a pé. Eram uns 3, 4 quilômetros a pé. Aí eu conheço o caminho, eu vou. Quando eu tô no meio do caminho, barulhos, sons, animais, escuridão, tinha chovido, não dava para enxergar na frente. Foi me dando medo. E aí eu vi uma luzinha ali aparecer e eu fui naquela casa, bati palma e parece que todos os cachorros e animais daquela fazendinha vieram me recepcionar ali e um cachorro veio para me morder mesmo. Eu subi em cima do mourão ali, situação ridícula, né? Aí veio o capataz lá com uma espingarda na mão. Quem tá aí? Olha, seu moço, eu queria ir no acampamento e tal. Não, é fácil, vai aqui. Né? E ele que mora ali, não tinha medo nenhum. Vai. E eu não queria dizer que eu tava com medo. Não, mas olha, será que eu posso dormir aqui? Não, você não pode dormir aqui não. Olha, não preciso nem entrar, deixa que eu durmo aí na soleira. Não, você não pode dormir aqui não. Aí eu tive que dizer, moço, eu não sei, eu tô com medo. Aí ele sentiu que eu tava com medo e falou, eu vou com você lá. Pronto, andou comigo aqueles quilômetros, sumiu, nem os animais mais faziam barulho. Alguém do nosso lado protegendo. Então quando você clama por ajuda, o medo vai embora. Clame ao Senhor. E aí quando você clama a Deus, se você tem fé, e nós vamos ver para frente como fazer isso, a consequência é que o medo dentro sai. A sua paz interior é restabelecida. Então eu me deitei e dormi. E acordei, porque o Senhor me sustentou. Então você não fica mais preso naquele medo. E finalmente, você tem a paz exterior. Não terei medo dos milhares de pessoas que se puseram contra mim. Então aqui é uma sequência. Clamar a Deus. Ganhar a paz dentro do coração. E ter a coragem de enfrentar a adversidade fora, que está batendo a sua porta. Que pode ser real ou não, mas é uma adversidade externa. Vamos ver, pessoal. Paulo André, o que a turma tá falando aí do medo? O povo começou a participar nos 2 chats, hein?